Você sabe o que é marco civil da internet? Não sabe? Pois então você vai saber a partir de agora, porque nós vamos conversar com Alessandro Molon, ele que é deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Como é que você vai, meu amigo? Tudo bem, Ronaldo. Eu queria agradecer o convite para estar aqui mais uma vez. É um prazer estar com você e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento aí pela televisão. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Molon, eu tive muita alegria em receber você aqui há quase 6 anos atrás. Olha como o tempo passa. E você, naquela oportunidade, candidato a prefeito, me deu uma entrevista que foi maravilhosa, esclareceu seu posicionamento, sua plataforma, sua vontade de dirigir o Rio de Janeiro. E hoje nós recebemos você aqui de novo em Menorá na TV, com muita alegria, muito prazer, não só para que você nos explique o que é esse tal de marco civil, que é tão importante para a vida de cada um de nós que opera, na verdade, com a internet, e também contar um pouquinho da tua vida e analisar conosco o quadro político brasileiro e o quadro político do Rio de Janeiro, e obviamente nós vamos falar de futebol também. Como é que você entende que as pessoas devam se comportar em função do marco civil da internet? Bom, Ronaldo, antes de mais nada, mais uma vez é um prazer para mim estar aqui, para poder conversar com você, com todos os seus telespectadores, né? E também eu agradeço o espaço para poder explicar um pouco dessa lei, já que o Marco Civil da Internet agora é lei. Muita gente acompanhou o Marco Civil como projeto de lei, mas ele já foi aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pela presidente Dilma num evento internacional que ocorreu em São Paulo no mês passado, na presença de representantes de 95 países. Mas é uma lei ainda pouco conhecida. Ela vai entrar em vigor no dia 23 de junho, próximo, e, portanto, é preciso que as pessoas entendam tudo que ela garante para que elas possam também saber cobrar os seus direitos de quem atua na internet. Trata-se de uma lei de vanguarda, nas palavras de quem inventou a internet e a rede, a www, portanto, do americano Vint Cerf e do físico britânico Tim Berners-Lee, respectivamente, trata-se da melhor lei sobre a internet no mundo. Isso eles disseram na abertura desse evento e pediram aos 95 países que estavam lá presentes que copiassem o exemplo do Brasil e adotassem também em seus países marcos civis da internet. Então vamos lá, o que isso quer dizer em miúdos, ou seja, em linguagem que o seu amigo aqui, Ronaldo, que é leigo em internet, possa compreender, e milhões e milhões e milhões de brasileiros, sendo que alguns desses nos assistem e também não conhecem, não entendem o que é que uma lei pode beneficiar a sua performance com relação ao uso da internet. Perfeito. Então, em primeiro lugar, é preciso saber que a internet funciona no Brasil há 19 anos, que ela é oferecida comercialmente, mas uma série de práticas de mercado vinham colocando em risco a essência da internet. Qual é a essência da internet? É uma rede aberta, livre, democrática, descentralizada, em que você acessa o que quer. Um vídeo, uma música, uma imagem, um texto, em que você usa para falar por, entre aspas, telefone com alguém que está do outro lado do mundo sem pagar o custo de uma ligação, não é isso? Ou para trocar informações, compartilhar fotos da sua vida, usar para redes sociais e assim por diante. Mas as empresas de telefonia, os provedores de conexão, aqueles que nos ligam à internet por banda larga, fixa ou móvel, eles estavam querendo, primeiro, começar a cobrar por tipo de acesso diferente que a gente fazia. Então, se eles pudessem fazer isso, se o Marco Civil não fosse aprovado, eles começariam a cobrar um certo preço para você ter acesso só a e-mail, e se você quisesse ter um perfil no Facebook ou no Twitter, mais um preço. Se você quisesse poder assistir vídeo no YouTube, mesmo sendo o YouTube gratuito, você teria que pagar mais um preço. Se você quisesse poder baixar música, outro preço. E se você quisesse, por exemplo, usar a internet para falar pelo telefone, como através do Skype, por exemplo, você teria que pagar um preço muito maior. Ou seja, eles queriam poder fatiar a internet, de forma que só teria direito a toda a internet quem pagasse o pacote Super, Ultra, Hiper, VIP, Gold, Platinum, Extra, que custaria uma fortuna, né? Como você paga para assistir televisão a cabo. Então, exatamente isso que eles queriam aplicar, essa lógica
para a internet. E o Marco Civil proíbe isso, ou seja, com os 10 mega que eu tenho, ou os 2 mega, ou os 30 mega pelos quais eu pago, e vou continuar pagando, portanto a gente vai poder continuar escolhendo velocidades diferentes de acesso, mas dentro daquela velocidade, daquela banda, eu posso acessar o que eu quiser. E ninguém pode me limitar acesso a qualquer tipo de conteúdo. E mais do que isso, ninguém pode também cobrar uma taxa extra de acesso rápido de determinados conteúdos ao meu computador. Por quê? Porque os provedores de telefonia no mundo todo querem começar a cobrar dos provedores de conteúdo, de quem coloca conteúdo na rede, uma taxa extra para que eles cheguem rápido ao nosso computador. Então, por exemplo, eles gostariam de poder virar para o Google, para o Facebook, para o Twitter, para o UOL, para o Globo, etc, 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 e dizer, você quer chegar rápido ou devagar aos meus 40 milhões de clientes? Diria um dos provedores aqui do Brasil. Evidentemente que quem quer colocar conteúdo e quer competir na rede diria, eu quero chegar rapidamente. Então, ótimo, você terá que pagar uma taxa de X milhões para chegar mais rápido no computador dos meus clientes. Qual é o problema disso? O problema não é o custo disso para Google, Facebook, etc., porque eles poderiam pagar. O problema é que quem não pagar vai chegar devagar. Ou seja, seria uma taxa para furar a fila e quem não pagar a taxa para furar a fila fica no fim da fila. Então, um blog alternativo, alguém que queira postar, por exemplo, o conteúdo desse programa, se fosse postado na internet, sendo postado na internet. Se alguém, para acessá-lo, querendo acessá-lo, se a Menorá TV não pagasse uma taxa extra, demoraria horas para secar. Iria acessar, mas numa velocidade que inviabiliza. O Marco Civil proíbe todas essas práticas de mercado, que fariam com que a internet deixasse de ser o que ela é, essa rede aberta, livre e democrática. Esse é um dos aspectos do Marco Civil, que é a chamada neutralidade da rede, ou seja, uma rede neutra é uma rede que trata todo o conteúdo, independente de sua origem, destino, tipo de serviço, aplicação, terminal, da mesma forma. Uma pergunta, o que é que se pode fazer com relação a sites que são necessariamente antagônicos a parcelas da sociedade mundial? Claramente falando, existem centenas de sites antijudaicos que são colocados em provedores nos Estados Unidos, na China, em várias outras partes do mundo e que chegam ao acesso tranquilo, exalando criminalidade com uma facilidade que é abismante. Como é que você vê esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, Ronaldo, eu acho a sua pergunta muito oportuna, porque nós estamos assistindo a um fenômeno aqui no Brasil que é preocupante, que é o crescimento do discurso de ódio, o discurso da criminalização. Há muito pouco tempo tivemos uma mulher assassinada a pauladas e a chutes e pontapés porque ela foi confundida com uma sequestradora e hoje já se imagina que ela estava oferecendo uma maçã para uma criança e com alguns aspectos físicos parecidos com aquela que estava sendo indicada pela internet num retrato falado, ela foi assassinada. Então, aproveitando, veja que esse boato se espalhou pela internet. A internet é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, não é? Então, ela permite hoje avanços incríveis para a humanidade. Eu sou um fã da internet, mas, lamentavelmente, a gente sabe que ela pode ser usada para mentir, para enganar, para difamar, para caluniar e para destruir a reputação de pessoas e também para construir discursos de ódio contra parcelas da população, sejam judeus, sejam negros, sejam homossexuais, seja quem for, né? O Marco Civil ele traz uma regra muito importante. Se, de um lado, ele estabelece a mais ampla liberdade de expressão, portanto, não há nada no Marco Civil que permita qualquer forma de censura. Eu quero fazer um ponto aqui para colocar você que eu, enquanto vereador e na época também advogado, eu fiz uma separação muito interessante e trabalhei fazendo leis a respeito disso, que foram aprovadas, e trabalhei na justiça, cobrando os meus direitos como cidadão contra quem ultrapassava esse caminho, que era mais ou menos o seguinte: existe alguma coisa chamada liberdade de expressão, existe outra chamada crime de expressão.
Quando o crime de expressão ultrapassa a liberdade de expressão, você tem a criminalidade que tem que ser combatida com o Código Penal ou com as leis, como o Marco Civil da Internet, que você está nos explicando agora. Não, perfeitamente. A liberdade de expressão, ela é um princípio, um direito fundamental, mas é evidente que o direito de falar livremente não nos dá o direito de caluniar, de injuriar, de difamar, porque são crimes, não é? Então você foi muito feliz nessa distinção. No entanto, na internet, muitas vezes para se chegar ao autor do crime é difícil. O Marco Civil estabelece regras de guarda de dados que nos permitem muito mais facilmente chegar aos responsáveis pelo discurso de ódio, por quem usa a internet para incitar a criminalidade, para difamar, para caluniar, para injuriar, assim por diante. Então, embora ele não seja um projeto de lei que traga novos tipos penais, ele não é um marco penal, ele é um marco civil, mas ele tem regras de guardas de dados que são fundamentais para se chegar aos autores desses crimes que são lamentavelmente praticados na internet. Nós temos hoje no Brasil delegacias especializadas com relação a guardar os direitos de quem se sente ofendido pela internet. Você acredita que com o Marco Civil da Internet, essas delegacias vão ter não só mais mobilidade, como mais apoiamento para poder fazer o trabalho delas? Eu não tenho dúvida, inclusive porque essas regras de guarda de dados chegaram a nós através de sugestões da Polícia Federal e do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Procuradores da República, promotores de justiça, procuradores, delegados, disseram, nós precisamos que determinados dados sejam guardados sob sigilo, portanto esses dados não podem ser acessados por policiais ou promotores sem a autorização de um juiz. É bom que isso fique bem claro, né? Portanto, o mesmo sigilo que se aplica à telefonia, o sigilo telefônico, nós teremos para os dados telemáticos, né? Os dados de internet, e, no entanto, ao mesmo tempo, eles são guardados e ficam disponíveis caso sejam necessários para determinada investigação. Então, eu não tenho dúvida de que a apuração de crimes na internet vai avançar bastante com as garantias trazidas pelo Marco Civil. Além desses artigos que você traz, o primeiro com relação à comercialização e à impossibilidade de ultrapassagem de filas e de fatiamento da internet, o que é que mais você poderia citar como importante nessa nova legislação relativa ao espaço cibernético, vamos dizer assim? Eu destacaria mais 2 pontos. Primeiro, a proteção à nossa privacidade. Eu dizia que esses dados serão guardados sob sigilo e eu acrescento que há uma série de outras regras, Ronaldo, que protegem a nossa privacidade na internet. Hoje em dia, Ronaldo, a tecnologia permite um acúmulo de informações sobre cada um de nós inimaginável. Inclusive sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso perfil ideológico, apenas pelas conexões que nós temos na internet, pelo tipo de site que acessamos, é possível traçar um perfil bastante completo de cada um de nós. No entanto, é preciso se perguntar se nós queremos que esse perfil seja traçado. Então, a proteção à nossa privacidade é um desafio que está colocado pelo avanço da tecnologia. O Marco Civil, ele protege muito a nossa privacidade. Por exemplo, evitando que os nossos dados de navegação sejam trocados por empresas sem que nós autorizemos. Essa autorização nossa não pode ser uma daquelas que está no meio de uns termos de uso de 49 páginas e que ninguém lê, e você ou diz aceito ou não tem acesso ao serviço, mas deve ser uma autorização, segundo a lei, livre, ou seja, se você não aceitar, mesmo assim você tem que poder usar o serviço, expressa, ela tem que estar destacada dos termos de uso e informada, quer dizer, você tem que entender o que é que você está autorizando aquele provedor de aplicação na internet. Então, a nossa privacidade fica muito mais guardada. Eu destacaria também um outro avanço muito importante, que tem a ver com intimidade, mais até do que privacidade, que é a possibilidade de quem for vítima de pornografia de vingança exigir a retirada imediata daquelas imagens. Nós vimos, no final do ano passado, 2 episódios extremamente lamentáveis, 2 meninas que se mataram depois de ex-namorados divulgarem fotos ou vídeos seus nuas, né? Então, os ex-namorados que fizeram aquelas imagens enquanto namoravam com as meninas, depois, com raiva do fim do relacionamento, se vingavam
divulgando essas imagens, né? A partir de agora, com o Marco Civil, quem for vítima desse tipo de prática, sem prejuízo de todas as iniciativas penais e de indenização, pode imediatamente mandar a remoção, determinar a remoção daquele conteúdo, e quem não remover passa a responder solidariamente por aquela divulgação. Então também uma proteção não apenas para mulheres, mas sobretudo para mulheres que têm sido mais vítimas desse crime. Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco dessa conversa boa com o Alessandro Molon, que está nos explicando o que significa o Marco Civil da internet e que ele está deixando muito claro para todos nós. Não sai daí, porque já já voltamos, ele vai agora nos ajudar a fazer uma análise do quadro político brasileiro e, obviamente, nós vamos tratar de outros assuntos que você vai aproveitar. Não sai daí. Alessandro Molon, o que é que eu não te perguntei sobre Marco Civil da internet que você imagina que seria importante, interessante esclarecer aos nossos telespectadores? Eu acho que talvez valha a pena, Ronaldo, mais uma rápida palavra sobre essa questão da privacidade, porque me parece que esse é um tema que ainda não é percebido em toda a sua extensão aqui no Brasil, a gravidade dessa questão, né? Se a nossa navegação não está protegida, se ela pode ser devassada, como era até antes do Marco Civil, muita gente não sabe, mas até poucos dias atrás, empresas estrangeiras proibidas de atuar dessa forma no estrangeiro vieram para o Brasil, se estabeleceram aqui, celebraram acordos comerciais com provedores de conexão, gravaram toda a nossa navegação. Portanto, tudo que a gente baixou, acessou, clicou, recebeu, enviou, foi gravado, analisado e vendido para marketing direcionado. Porque isso vale uma fortuna. Dizer, por exemplo, que o Ronaldo é uma pessoa atlética e que normalmente procura tênis para corrida, para caminhada, isso vale muito dinheiro porque mandar para ele uma propaganda de tênis é um tiro muito certeiro e muito barato por e-mail, não é? Ou pelas suas pesquisas na internet e assim por diante. O problema é que essa invasão da privacidade não para no marketing dirigido. Essa é a aplicação mais imediata, mas há muitos outros riscos, né? Imaginemos que alguém faça uma pesquisa sobre determinada doença na internet e depois vai procurar comprar um plano de saúde para sua mãe, idosa. O plano de saúde diz, eu vendo desde que você me prove que a sua mãe não tem essa doença, porque você andou pesquisando sobre ela na internet e tratar uma pessoa com isso é muito caro. Então faça primeiro o exame antes e depois eu lhe vendo o plano de saúde, por exemplo. Ou a nossa firma está procurando sim uma pessoa para essa função, mas não uma pessoa com esse seu perfil ideológico, né? Suas opiniões políticas divergem das minhas. Eu não vou lhe dar emprego porque eu vejo o que você comenta na internet, por exemplo, né? E assim por diante, quer dizer, então a proteção à privacidade é um desafio muito sério que está colocado para nós no Brasil. O Brasil está atrasado nesse debate, a gente avança muito com o Marco Civil no campo da internet, mas é preciso avançar mais. Então, em breve, o Ministério da Justiça deve enviar para o Congresso Nacional uma lei de proteção de dados pessoais que estende essa proteção da privacidade para além da internet, não apenas para a internet, que o Marco Civil já garante, mas para além da internet. Eu gosto muito de cavucar por assim, o terreno, porque principalmente no aspecto psicológico e da alma, as pessoas se interessam muito por questões que acabam acontecendo e que não são reveladas. Nem sempre porque a pessoa não queira, mas muitas vezes porque o assunto não é levantado. Eu vou fazer isso aqui agora com você. Você é deputado federal, você recebeu uma incumbência da Presidência da República para fazer a caminhada em direção à aprovação da lei do Marco Civil da internet. E eu quero saber como é que foi essa questão no teu coração, meu amigo. O que é que você teve que superar? Quais foram os obstáculos que te enlouqueceram? Quais foram sem citar nomes, porque não interessa, quais foram as dificuldades que você encontrou com outros deputados e senadores? É isso que eu quero que você conte pra gente. Essa pergunta é muito interessante, Ronaldo, porque de fato permite também contar um pouco dos bastidores da aprovação desse projeto, né, de como também eu me senti nisso. Primeiro que eu lutei muito para relatar esse projeto, né? Eu pedi para relatar esse projeto e quando eu fui designado relator, eu de fato considerei uma enorme honra e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. Eu queria que você explicasse o que é relatar um projeto para quem não sabe.
Então, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, sobretudo, ao contrário, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o papel de um relator é muito maior do que aqui na LERJ, por exemplo, né? Por quê? Porque, em geral, muitas propostas que se tornam lei vêm do Poder Executivo e o relator, pelo regimento interno da Câmara e do Senado, ele tem muito peso. A palavra dele pesa muito, porque a última palavra antes da votação e quem dá forma final ao projeto é o relator da proposta, né? Então, de fato, se o relator tiver uma visão favorável àquele assunto, é muito provável que ele seja aprovado. Se ele tiver restrições, ou se ele não tiver capacidade de diálogo, ou se ele não tiver autoridade moral, ele pode colocar tudo a perder. Então é uma responsabilidade muito grande, sobretudo quando se trata de um projeto muito importante, como esse acabou se tornando. Quando eu pedi para relatar o projeto, ele ainda não tinha ganho a dimensão que ele ganhou depois, porque muita gente ainda não entendia lá em 2011, quando ele chegou na Câmara, quais seriam os impactos dele, né? Mas depois veio o escândalo de espionagem norte-americana sobre o Brasil e todos os países do mundo. E ficou claro que a internet hoje em dia é algo sobre o qual nós precisamos ter muito cuidado e atenção e garantir a privacidade, a liberdade de expressão e a neutralidade da rede, uma rede neutra, né? Então eu assumi a relatoria e comecei primeiro a tentar chamar a atenção da casa para aquilo. Que é muito difícil em qualquer assunto. É muito difícil, Ronaldo, porque são muitos assuntos e são muitas pessoas. Imagina, 513 deputados, né? Aqui na LERJ são 70 deputados estaduais. Nós estamos falando de uma regionalização em Brasília que é alucinante. Você vai discutir com o sujeito do Ceará, com o sujeito do Rio Grande do Sul, com o sujeito de Minas Gerais, do Acre, de Rondônia, gente que está lá pensando no gado que tem que criar, Perfeito, outro pensando no chimarrão que vai tomar no dia seguinte. Não, porque os problemas são diferentes. Exatamente, né? É isso que eu estou dizendo. E também os parlamentares têm focos diferentes. Às vezes, aqueles também que são da mesma região que você, do mesmo estado, um está preocupado com pesca, porque a sua área de atuação é essa, é uma área legítima também. Claro, né? todas são. Mas é assim por diante. Então, de fato, chamar atenção para um projeto como esse é muito difícil. Eu trabalhei muito para isso e depois para vencer, sobretudo, a resistência de um setor, que foi o setor que mais ficou incomodado com o projeto, que foi o setor telefônico, né, os provedores de conexão. Por quê? Porque a garantia da neutralidade da rede, proibir de fatiar a internet, proibir de cobrar aquela taxa que fura a fila, significa limitar os lucros dessas empresas. E o modelo de negócios deles está mudando. A telefonia mesmo, como nós a conhecemos, está caindo. As pessoas falam cada vez mais pela internet, não é? E o modelo de negócio da internet é diferente. Então, garantir essas regras significava enfrentar fortes interesses, mas, ao mesmo tempo, defender a inclusão digital para 100 milhões de internautas brasileiros hoje e, se Deus quiser, para 200 milhões de internautas daqui a pouco, né? Então, foi uma luta muito difícil. Alguns parlamentares e alguns partidos ficaram mais sensíveis a essa visão das telefônicas, outros ficaram desde o início do nosso lado, do lado dos internautas, da cidadania brasileira. E o projeto avançou, mas chegou um ponto que ele parou. A sorte foi que a reação da presidente foi uma reação muito corajosa. E a presidente pediu urgência constitucional para o projeto, depois do escândalo de espionagem. Aliás, várias atitudes muito corajosas dela. Primeiro, a de cancelar a visita de Estado aos Estados Unidos, demonstrando claramente que o Brasil não aceitava ser vítima de espionagem. Nos seus milhões de internautas brasileiros, em empresas como a Petrobras e na própria figura da presidente, né, que também foi espionada, como a Angela Merkel, né, quer dizer, a chefe maior do governo alemão, e assim por diante, né, quer dizer, vários outros países, a França foi espionada. A presidente cancelou a visita de Estado, foi na Assembleia Geral da ONU e fez um forte discurso na Assembleia Geral da ONU dizendo que exigia o respeito à privacidade de todos na internet e defendeu um marco civil mundial da internet, né? Então, ali a gente avançou. A pauta da Câmara, Ronaldo, ficou trancada há 5 meses. Você já foi parlamentar, sabe o que é uma casa ficar sem votar um projeto de lei 5 meses. Nunca houve isso na Câmara. A resistência era muito forte. Mas nós vencemos a queda de braço e o projeto se tornou uma referência mundial. Então, eu passei por todos os momentos que você possa imaginar, euforia, depressão, preocupação, porque a cada momento parecia que a gente ia ganhar, perder. 15 dias antes da votação, a gente correu sério risco de perder o projeto. Houve uma movimentação do blocão contra a presidente e o PT em especial, e ali eu pensei que a gente fosse derrotado. Felizmente,
o ambiente mudou completamente, a gente conseguiu mostrar a importância daquilo para a sociedade. A Avaaz recolheu 350 mil assinaturas e mostrou que era um projeto não do governo apenas. Sim, o governo enviou o projeto, mas era um projeto da sociedade, que foi construído de baixo para cima com a participação de toda a sociedade civil. Então foi uma vitória muito expressiva, eu fiquei muito realizado com isso, mas te confesso que durante esses 3 anos de tramitação, experimentei todas as emoções e sensações que se possa experimentar, não foi fácil. Na minha opinião, esse fato, do teu ponto de vista pessoal, representa um crescimento individual importantíssimo para você, do ponto de vista político, do ponto de vista humano, do ponto de vista social e principalmente do ponto de vista parlamentar, porque hoje você sabe o que você não sabia quando você começou a empurrar esse projeto para frente. Eu não tenho a menor dúvida que hoje você é um especialista em meandros do Congresso Nacional em relação à aprovação de projeto. Estou errado? Não, você está corretíssimo, eu aprendi muito, o projeto mudou muito na sua tramitação e eu também me vejo bastante diferente de como eu me via quando eu cheguei lá, porque de fato eu ganhei muita experiência. Às vezes a experiência vem com a dor, vem com o sofrimento, né? A dor e o sofrimento e as dificuldades são uma escola importante, né? Então eu aprendi muito com isso e aprendi também com as vitórias, eu aprendi com o diálogo. Eu me tornei muito conhecido no parlamento também, porque eu tive que conversar com todos os líderes partidários da Câmara e do Senado, então conversei com muita gente nas duas casas. E isso também me deu uma dimensão maior dentro do Congresso, me deu mais força dentro do Congresso, de forma que foi para mim um processo muito importante. Assim, eu aprendi muito com isso também. Ô Molon, qual é o perfil humano que pouco aparece e as pessoas não conhecem da presidente da República? Você deve ter lidado com ela e você conhece. A sua pergunta também é muito oportuna, Ronaldo, e me dá a oportunidade de fato, testemunhar o que eu vi nas vezes em que eu estive com ela várias vezes para conversar sobre o projeto, e eu descobri uma pessoa, primeiro, como algumas vezes isso é dito, é mostrado, mas mais do que se imagina, extremamente séria, honesta, corajosa, comprometida com o Brasil, preocupada em entender tudo o que está sendo feito. Então, por exemplo, no meu primeiro contato com ela, num primeiro momento, quando a gente começou a tratar do projeto, alguém que estava na reunião disse: Molon, faz um resumo das suas ideias para presidente. E ela disse: não, resumo não. Vamos ler o projeto do jeito que está. Vamos começar. Artigo 1º. E alguém respondeu naquele momento: mas, presidente, o projeto tem 25 artigos. E ela respondeu: e você imagina que eu tenho preguiça de ler 25 artigos? Eu já li projetos com 200 artigos. Eu não tenho preguiça de ler. Eu quero entender tudo que está sendo feito no projeto que a gente enviou. Então, isso me mostrou assim, a preocupação dela em saber o que está sendo proposto, em conhecer a lei que a gente ia modificar no parlamento, as razões das modificações, né? E ela me apoiou muito nessa tramitação, Ronaldo. Eu sou muito grato a ela, porque se ela tivesse retirado a urgência constitucional nos momentos em que se tentou fazer isso, e houve uma queda de braço do parlamento com ela, e ela ficou ao meu lado e me fortaleceu muito nessa luta, e nós não teríamos vencido se ela não tivesse agido dessa forma, nós teríamos perdido a votação. Ela se mostrou uma mulher muito corajosa, muito séria e muito leal, muito comprometida com o Brasil. Eu passei a admirá-la muito mais depois desse processo. Eu já admirava a presidente, mas eu posso te assegurar que hoje em dia eu admiro muito mais depois de tudo que eu conheci. Ela é muito melhor do que se imagina. Quem conhece de perto vê que ela tem muito mais qualidade do que se imagina ou do que às vezes é mostrado. Conversando antes da gente começar a gravar, eu perguntei a você qual é a sua opinião em relação a tantos ataques que a presidente da República recebe. E você me disse que ela é muito mais atacada por suas qualidades do que por seus defeitos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa seriedade, essa coragem incomoda muita gente. Para muita gente é mais interessante ter um presidente fraco, uma presidente que não crie caso, que não atrapalhe. E ela não é desse tipo. Ela é do tipo que enfrenta o que está errado. E ela tem feito isso com todas as forças, e isso incomoda. Incomoda a quem quer vantagens do Estado, a quem quer usar o Estado para se beneficiar, ao contrário dela, que presta um serviço relevantíssimo ao Brasil. E todo mundo que a conhece e a conhece de perto vê que ela não se beneficia pessoalmente disso, não tem vantagens indevidas, indiretas, não enriquece pelo fato de ser presidente, né? Então isso tudo precisa ser dito. Agora isso incomoda
aqueles que preferiam um Estado leniente, conivente. E ela não é leniente nem conivente. As qualidades dela incomodam muita gente. É claro que ninguém é perfeito, é claro que todos nós temos limitações, mas eu percebo que muitas vezes os ataques que ela sofre pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Alessandro Molon. E eu sugiro que você fique ligado, porque ele agora, já tínhamos avisado antes, mas agora chegou a hora, ele vai fazer uma análise do quadro político brasileiro em vista das próximas eleições presidenciais que vem aí no próximo segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Já voltamos, não saia daí. Molon, a partir do momento que nós temos eleições, que nós sabemos que o eleitor vai fazer a sua escolha e sabemos que a luta vai ser absolutamente renhida, eu gostaria realmente que você traçasse o perfil da candidata Dilma Rousseff e me dissesse por que é que você vai votar nela. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, é evidente que se trata de uma pessoa, como eu disse já no bloco anterior, né, admirável por muitas qualidades, pela sua coragem, pela sua honestidade, pela sua firmeza, pela sua dedicação ao país, pelo serviço que ela presta à nação, né? As pessoas que eventualmente discordam dela, outro dia mesmo conversando com uma conhecida que disse, não, eu tenho uma série de rejeições, eu disse, perfeitamente, quais, né? Não, ela tomou algumas atitudes das quais eu discordo. Quais? Eu percebo, sabe, Ronaldo, que às vezes, por uma série de comentários, ou às vezes abordagens até maliciosas, se tenta criar uma espécie de má vontade, de impaciência, de intolerância com a presidente, sem nenhum fundamento, sem nenhum fato concreto. Qual foi o gesto que ela tomou contra o país? Qual foi o erro que ela cometeu contra a nação? Qual foi a manifestação dela que tem envergonhado os brasileiros? Eu, sinceramente, eu tenho muito orgulho do que ela tem feito pelo Brasil. Foi uma mulher que assumiu o Brasil no momento ainda de repercussão da crise internacional. Se a gente olhar os números dos outros países, tanto de crescimento econômico como de geração de emprego, a gente vê como o Brasil vem passando bem a crise. É um momento de crise no mundo todo. A economia americana está crescendo 0,1%. Não é? O México está enfrentando graves problemas, ao contrário do que alguns dizem. Veja o desemprego na Europa. O Brasil tem as mais baixas taxas de desemprego da sua história. Não é fácil enfrentar uma crise econômica internacional sem desemprego, ou seja, com alta taxa de emprego e com salários crescendo, em especial o salário mínimo. Então o Brasil está conseguindo enfrentar essa crise, enfrentando também um dos maiores problemas que ele tem, que é o problema da desigualdade. Então, se você olhar para a desigualdade, os números que estão sendo analisados, que vão ser divulgados de forma organizada em breve, apontam para uma enorme redução da desigualdade no Brasil. A meu ver, esse é um dos maiores problemas do Brasil. Então, com tudo isso, eu faço um balanço bastante positivo do governo pela conjuntura que a gente pegou. Agora, muito mais vai ser feito. Os investimentos em educação. A presidente acertou em cheio quando escolheu a creche como seu principal foco na educação. É ali, Ronaldo, que começa a desigualdade. É ali que começa o tratamento para os filhos da classe média, como os meus filhos que tiveram a oportunidade de, com 2 anos de idade, começar a ter a sua inteligência estimulada, dos filhos das classes mais pobres, que muitas vezes começam a ter a inteligência estimulada aos 7, 8 anos. Só então começam a frequentar algum grupo escolar. Isso não é justo, porque nessa fase, dizem os neurocientistas, que mais se desenvolve a inteligência. Então é uma covardia você oferecer para os filhos de alguns uma educação que estimule a inteligência desde os 2 anos e para outros aos 7 anos de idade. A presidente escolheu o foco investimento nas creches. Mas não apenas isso. O Pronatec, que está oferecendo ensino técnico e profissionalizante, que é a maior dívida do Brasil. Muita gente diz, é a universidade. A universidade precisa ser ampliada. Com o ProUni, com o ReUni, o governo investiu muito nisso. Mas se você perguntar para os filhos das classes populares, para as mães, para os pais, que ensino eles querem? Muitos querem ensino técnico e profissionalizante. Inclusive porque, Ronaldo, tem muita gente que tem ensino técnico e ganha melhor do que quem tem diploma e não atua naquela área. Quanta gente a gente vê, às vezes, formada em Direito, formada em Engenharia? Engenharia menos, porque agora o país precisa de engenheiros. Como o país voltou a crescer, ele precisa de engenheiros, mas muita gente formada em Direito que não atua em Direito. Enquanto isso, um técnico em Eletrônica e Informática tem um mercado garantido.
Então ela investiu no Pronatec, no ensino técnico e profissionalizante, e nas creches. Na saúde, o Mais Médicos. Para quem mora no Rio de Janeiro, isso talvez pareça, na capital do Rio de Janeiro, isso talvez pareça menos importante. Para quem mora no interior, poder ter uma consulta médica. Para quem mora na Baixada Fluminense. Pergunta para quem mora na Baixada Fluminense. O que é muito difícil de compreender e está mal explicado na minha avaliação, e que pode ser comprado pelo cidadão com muito mais facilidade, se for melhor explicado, e se tiver lógica, é por que trazer médicos de fora para o Brasil? Será que aqui não tem? Não, aqui tem. Então qual é o problema? Primeiro, vamos falar disso, né? Aqui tem e nós temos excelentes médicos brasileiros. É importante que isso fique claro, a sua pergunta é boa também, porque isso não é nada contra os médicos brasileiros. Tanto é que a primeira chamada é sempre para brasileiros. Os estrangeiros só vão para os lugares para onde nenhum brasileiro quis ir. E, infelizmente, Ronaldo, tem médicos que no Rio de Janeiro não querem ir para o interior para ganhar 10 mil reais porque entendem que aqui tem opções melhores, o que é legítimo. Cada um escolhe a sua vida. Cada um escolhe o que quer, não há aqui nenhuma crítica pelo fato de não ter aceito. Ninguém é obrigado a aceitar isso. Mas se um brasileiro não aceita, vai se deixar a população sem atendimento. Então, Mais Médicos avança nessa linha também. Então, nós temos, no campo da economia, medidas que garantiram emprego, distribuição de renda e crescimento da economia, na medida do possível, nessa crise econômica internacional. No campo da educação, investimentos em creche e ensino técnico profissionalizante, as duas maiores carências. No campo da saúde, o investimento no Mais Médicos, levando o médico a quem nunca viu um médico. No campo da ciência e tecnologia, o Marco Civil da Internet é a melhor lei de internet do mundo, nas palavras de quem inventou a internet, gente de fora do Brasil, portanto, insuspeita. No campo da distribuição de renda, eu já citei os números aqui, são também impressionantes. Eu faço aqui um parênteses. Um único país, nos últimos 30 ou 40 anos, teve uma distribuição de renda parecida com a brasileira nesses últimos 10 anos. Então, isso também é um avanço importantíssimo, né? Investimentos em infraestrutura urbana. Os investimentos do PAC para moradia, o déficit habitacional é enorme. Você foi parlamentar, sabe disso. A questão da moradia é uma questão cada vez mais séria. Tem milhões de pessoas que não têm casa. O Minha Casa Minha Vida é um sucesso, né? Então, os investimentos em mobilidade urbana, investimentos que não foram feitos 20 anos atrás. Para construir metrô, demora 10, 20, 30 anos, Ronaldo. Então, os investimentos que estão sendo feitos agora e começam a produzir resultado são os investimentos que não foram feitos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A presidente falou disso recentemente ao falar do déficit de serviços públicos. É verdade, as pessoas querem serviços públicos melhores, mas a gente está avançando. Quer dizer, primeiro a gente distribuiu renda, a gente garantiu o crescimento da economia, crescimento do emprego, estamos investindo em educação e assim a gente vai avançando. O Brasil tem melhorado muito, muito mais do que melhorava antes dos governos do PT. Então, sem paixão, porque quem conversa com você sente que você é um camarada apaixonado e com toda razão, porque também acho que sem que a gente use um pouco da nossa paixão, a gente também não chega a lugar nenhum. Qual é a análise que você faz do quadro político brasileiro em vista das próximas eleições? O que é que vem por aí e como é que você acha que esse nó vai ser desatado? Bom, primeiro, Ronaldo, muitas pessoas têm se perguntado sobre queda nas pesquisas da presidente, não é? Se você pegar no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique e no primeiro mandato do ex-presidente Lula, exatamente nessa mesma época, os dois ex-presidentes tiveram uma queda nas pesquisas, mais acentuadas do que a queda da presidente Dilma. Então, em primeiro lugar, muita gente diz, ela está caindo nas pesquisas. A mesma coisa ocorreu com Fernando Henrique, que foi reeleito, e a mesma coisa ocorreu com Lula, que foi reeleito. Nos últimos meses, a gente vê uma série de manchetes, todas sempre negativas, contra a presidente. No entanto, a gente não vê, por exemplo, o mesmo destaque para esse avanço que foi o Marco Civil. Eu vi, Ronaldo, o Marco Civil ser sancionado... Deixa eu te interromper aqui. Eu perguntei, desculpe, eu perguntei para um jornalista, meu colega e editor de uma grande revista, e de uma excepcional revista, principalmente na área da política, por que é que empresas de comunicação que recebem bastante apoio governamental não deixam em paz quem lhes dá a condição de existir? Se você não quiser me responder agora, continua com o teu raciocínio, me responde isso depois. Eu vou fazer um comentário a esse respeito dizendo o seguinte: independente das propagandas, das divulgações feitas pelos governos nos meios de comunicação, eu defendo que eles tenham a mais ampla liberdade para assumirem a posição que quiserem.
Mas um mínimo de equilíbrio é preciso. Então, quando o governo erra, a imprensa tem mesmo que criticar. E pode criticar duramente. Mas quando o governo acerta, é direito da população saber o que aconteceu. O Marco Civil da Internet foi sancionado na presença de representantes de 95 países e foi reverenciado também como o melhor projeto de lei do mundo sobre a internet. Isso não foi dito no Brasil. A repercussão do Marco Civil no estrangeiro foi muito melhor do que dentro do Brasil, embora a imprensa apoie o Marco Civil. Mas como se trata de um gol do governo, entendeu-se que não se devia dar esse tratamento em ano eleitoral. Não é justo. Quer dizer, um mínimo de equilíbrio é preciso que se tenha. Na campanha eleitoral, pelo menos o governo terá tempo na TV para mostrar o que tem feito. E o que a gente percebe é que em agosto e setembro, esses ex-presidentes todos cresceram nas pesquisas. E a presidente vai crescer. Quando ela tiver tempo de mostrar tudo o que tem feito para o Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, a gente que fica apavorada, acha que a eleição está perdida, ou aqueles que querem que o governo da presidente seja derrotado, ficam eufóricos, imaginando que já derrotaram a presidente. Não imaginemos isso. Isso é de quem não conhece o processo eleitoral. Nessa época há realmente essa queda, haverá uma recuperação e quando o governo voltar a ter tempo para mostrar tudo o que tem feito, e tem feito muito pelo Brasil, eu tenho certeza de que ela volta a crescer e confio muito na vitória da presidente. Como é que você avalia os adversários da presidente? Os adversários estão fazendo o papel que é deles, né? Eu já fui oposição também, hoje eu sou governo porque estou em nível federal, já fui oposição aqui no Rio de Janeiro, e o papel de oposição é mesmo mostrar o defeito. A oposição, o papel dela é sim mostrar os defeitos, né? O papel da oposição não é elogiar o governo. Esse equilíbrio que a gente pede de quem, em tese, garante o direito à informação para quem lê. A oposição tem que bater, e é papel da oposição bater. O nosso papel vai ser comparar o que nós fizemos com o que eles fizeram. Não é? Quando um candidato diz que é preciso baixar a inflação para um teto de 3%, isso significa desemprego e aumento de juros. Nós vamos dizer o que isso significa para o Brasil. Quando o candidato do PSDB atacar o governo do PT, nós vamos comparar o que o PSDB fez no governo e o que o PT fez no governo. Qual é o Brasil melhor? É isso, o jogo eleitoral é esse. Eu acho que os candidatos de oposição estão no seu papel. Agora, está muito claro, quer dizer, tem um lado que é o lado que defende crescimento com distribuição de renda, que é o nosso lado, e tem outro lado que defende o receituário neoliberal, que são os outros dois candidatos, porque as medidas defendidas por ambos se encontram nesse mesmo campo, né? Tanto do candidato Aécio Neves quanto do candidato Eduardo Campos, que defendeu, por exemplo, essa redução do teto da inflação para 3%. Isso vai custar uma elevação altíssima de juros e vai custar desemprego. Então, essas propostas estão no mesmo campo, que é, no fundo, alguns estavam preocupados com volta a Lula, né? Os dois estão defendendo uma espécie de volta à FHC, não na pessoa de Fernando Henrique, mas das medidas que ele implementou quando o governo e que foram derrotadas em 2002. Muito bem, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Esse papo é ótimo, a gente poderia ficar aqui horas e horas pesquisando o que você conhece, que você tem um conhecimento vasto sobre vários temas e principalmente no tema ao qual você está afeto, que é a política, mas infelizmente a gente tem um tempo curto e o programa acaba e eu quero oferecer a você a oportunidade de falar um pouco sobre o que você bem entender, sem a minha participação, e também os microfones e as câmeras do Menor Hora na TV para que você se despeça fazendo suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Ronaldo, pela oportunidade e a quem nos acompanhou, quem esteve conosco, concordando ou discordando. Muito obrigado por terem nos acompanhado aqui, não é? E ao mesmo tempo dizer também o seguinte, com todos os defeitos que a democracia tem, e ela tem muitos defeitos, o Ocidente e a humanidade não inventaram nada melhor até agora. Então, nosso desafio é, reconhecendo todos os problemas da democracia, aperfeiçoá-la e não jogá-la no lixo, né? Eu digo isso porque eu percebo que há uma crise da representação, há um descolamento, um distanciamento entre representantes e representados e uma certa intolerância com a política. No entanto, não há democracia sem política, não há democracia sem parlamento, não há democracia sem eleições, não há democracia sem partido político. O desafio da gente é aperfeiçoar essas instituições, né? Mas não abrir mão delas, porque a alternativa é sempre pior. Eu sou um democrata convicto e acho que qualquer solução que caminhe por fora da democracia, qualquer ditadura, de qualquer tipo que seja, merece o nosso profundo repúdio e a nossa luta deve ser para aperfeiçoar
a democracia. Por isso que eu tenho trabalhado e quero continuar trabalhando, por isso agradeço o apoio de todos que têm me acompanhado, que me permitiram chegar até aqui e que nos assistiram nesse programa tão simpático que você me permitiu fazer com você. Muito obrigado, Ronaldo. Eu é que agradeço a você. Você é jovem, você tem um caminho enorme pela frente. Eu tenho certeza absoluta que você já começou a trilhar o teu futuro e você que foi candidato a cargos majoritários aqui no Rio de Janeiro, certamente, isso não é uma profecia porque eu não tenho bola de cristal, mas pelo que eu conheço aí do quadro político do Rio de Janeiro, certamente você voltará a essas disputas e provavelmente com sucesso. Eu é que agradeço a você e muito obrigado pela tua participação entre nós aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ronaldo, e obrigado a todos aí que nos acompanharam. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, e também durante a semana em todas as repetições que você já se acostumou a nos assistir nos horários que nós temos aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.